Pessoal, seguindo então, nós vamos falar aqui um pouquinho de pesquisa e atuação do profissional na enfermagem. O quanto é importante a pesquisa para respaldar o nosso processo de trabalho e a nossa atuação. Se a gente for pensar, a partir do século XIX, demorou um pouquinho para a gente conseguir desenvolver, de fato, a pesquisa na enfermagem. Em 1920, temos alguns relatos de alguns casos clínicos, que são documentados. Mas só aí, a partir de 1960, que de fato começaram a aparecer algumas pesquisas quantitativas e qualitativas. Então, em 1960, a gente já tem também a diferenciação entre pesquisa e enfermagem, trabalhando com os dois tipos de método, a princípio quantitativo e o qualitativo. Apenas após 1970 que começam a surgir aí os cursos de pós-graduação com maior intensidade. Os grupos de pesquisa começam a aparecer a partir de 1990 e são extremamente importantes, Nos grupos de pesquisa conseguimos reunir maior número de profissionais, professores e discutir certas ações que podem ser implementadas para conseguir garantir resolução de problemas que os profissionais foram encontrando em sua atuação. Então, dentro da atuação prática, nós conseguimos identificar algumas questões que precisavam ser solucionadas, ser melhoradas, algumas práticas assistenciais que precisavam ser aperfeiçoadas e com isso a pesquisa vem garantindo aí esse resultado. Hoje a gente tem o cuidado centrado na pessoa e a gente consegue, de fato, trabalhar com esse cuidado que é ampliado, avaliando de forma holística essa pessoa, então ela como um todo, em todas as suas dimensões, identificando todas as suas reais necessidades. Então, com isso, a gente consegue já um olhar totalmente diferenciado para o paciente. Isso por conta de todas as pesquisas que foram implementadas até aqui no processo de trabalho da enfermagem. Por muito tempo e hoje ainda em algumas instituições, o paciente ele é visto como uma pequena parte de uma pequena especialidade e essa dificuldade de identificar o paciente como um todo traz para nós maiores dificuldades de conseguir o resultado esperado no melhor tratamento e na promoção da saúde deste indivíduo. A enfermagem é considerada uma ciência, então todo o cuidado ele era fundamentado no modelo biomédico curativo, que era voltado de fato ao que apresentava de problema o paciente e a gente se preocupava com a doença, apenas com a doença que aquele doente apresentava, olhando para esse doente como se ele fosse um recorte, apenas aquele problema que estava apresentando naquele momento. E a gente não conseguia, de fato, observar o paciente como nós conseguimos hoje. Então, evoluímos por conta da pesquisa. Por muito tempo, a gente conseguiu perceber que a gente precisava de um controle melhor das epidemias e endemias. A gente tinha hospitalização apenas por situações que eram consideradas de desvio desse paciente. Em 1988, o SUS é regulamentado, isso traz um novo olhar. Evoluímos muito de lá para cá, mas ele já trouxe um novo olhar, um olhar mais qualificado e ampliado para o nosso paciente. Então, a gente consegue ampliar o foco da atenção dos enfermeiros, investindo aí numa promoção da saúde, e isso faz total diferença. A gente também percebe com a pesquisa o quanto foi importante identificar que a saúde é o resultado da interação entre o sujeito, o agente causador e o meio ambiente. Então, aqui a gente já consegue trazer e identificar
um pouco dessa coisa mais holística da avaliação do paciente. A pesquisa foi sendo desenvolvida com o passar do tempo, mostrando para nós que era importante identificar o paciente como um todo, o meio que ele vive, identificando o causador daquele problema ou as possíveis causas daquele problema, para conseguir garantir a implementação de cuidados que de fato trouxessem os resultados esperados. Então a gente aqui já passa a ter um olhar um pouco mais ampliado e também pensa na promoção da saúde, né? Que também hoje ainda é um grande desafio para ser implementada, mas trazendo para o indivíduo a importância da promoção, a importância das ações de promoção em saúde para garantir de fato melhor qualidade de vida. Hoje, né, a gente consegue identificar a pesquisa em 3 grandes áreas. Vou conversar com vocês um pouquinho mais à frente sobre essas áreas. A gente percebe que na enfermagem, né, as pesquisas foram aumentando a partir do momento que a gente tem uma maior concentração de programas de especialização. Então, surgiram programas de pós-graduação e a gente conseguiu identificar que houve um boom na pesquisa relacionada à assistência de enfermagem. A partir de 1970 isso começa a acontecer e com isso a gente consegue trazer mais qualidade para a assistência de enfermagem respaldada em evidências científicas. Então o enfermeiro durante a sua atuação identificava problemas, esse problema era estudado, era investigado, era pesquisado e com isso a gente tinha as evidências científicas. No começo, poucas, a partir de 1970, com a chegada, né, dos programas de pós-graduação, aumentou-se, né, o número de pesquisas dentro do processo de trabalho na enfermagem e hoje é um campo amplo, né, onde o profissional enfermeiro atua grandemente, então temos aí esse orgulho, né, trabalhamos bastante com pesquisa que respaldam a nossa atuação profissional. Falando então um pouquinho das 3 áreas, né? A primeira é a área profissional. Quando a gente fala da área de pesquisa profissional, nós estamos falando de processo de trabalho. Então, dentro do meu processo de trabalho enquanto enfermeira no ambiente X, eu identifico a possibilidade de uma pesquisa e de melhorar o meu processo. Com isso, eu consigo garantir evidência científica que vai basear a minha atuação. E com isso, né, a gente fala de processo de trabalho, a gente está falando de todo o nosso processo. A gente fala da avaliação, do diagnóstico, de planejamento, intervenção, de fato, implementação e evolução com a avaliação do que foi implementado. Então, dentro do processo de trabalho, né, o profissional enfermeiro em seu ambiente de trabalho consegue realizar pesquisa, identificando possíveis problemas e garantindo a pesquisa com evidências, garantindo assim uma assistência qualificada, pautada em todo o respaldo científico. Isso faz total diferença e hoje inúmeros enfermeiros realizam pesquisas no âmbito profissional. A gente tem um âmbito assistencial, onde a gente tem, de fato, as pesquisas tendo efeito de cuidados de enfermagem. Então, dentro da pesquisa, a gente consegue trazer inovações para assistência de enfermagem, avaliar, inclusive, né, cuidados assistenciais na enfermagem, trazendo aí novas ações que podem ser desenvolvidas pela equipe de enfermagem no cuidado ao paciente. Então, também é uma dimensão que a gente consegue avaliar e trazer a pesquisa de fato para a nossa prática profissional, sempre pautada na evidência científica, na pesquisa científica, no que a gente tem aí de melhor qualidade dentro da nossa cientificidade. Temos a organização e funcionamento dos serviços de gestão. Hoje o enfermeiro atua muito na gestão. Então, dentro da formação acadêmica do enfermeiro, gestão é um ponto extremamente importante e traz hoje para o enfermeiro, dentro da sua prática profissional, a importância dessa gestão
para conseguir garantir uma assistência qualificada. É gestão de todo o processo de trabalho. Isso faz total diferença. Então, é gestão de RH, é gestão de materiais, é gestão de equipamento, é gestão de processos de trabalho que envolvem assistência direta ao paciente. Então, quando a gente fala do processo de trabalho, a gente fala ampliando, né, para todo o processo envolvendo a equipe multiprofissional. Qual é o fluxo de coleta de exames? Qual é o fluxo da realização de exames laboratoriais? Qual é o fluxo para tratamento de sífilis congênita? Qual é o fluxo para conseguir a medicação que o paciente exposto ao HIV precisa? Todo esse processo é desenhado pela equipe multiprofissional e é desenvolvido pesquisando. Através de evidência científica, a gente consegue respaldo para conseguir protocolar a nossa assistência dentro do serviço de saúde, de forma que seja científica, de uma forma que seja segura, de uma forma que seja humanizada, qualificada, trazendo o resultado necessário para o paciente. Isso faz total diferença. Hoje, na enfermagem, a gente precisa de pesquisa para conseguir garantir o respaldo necessário para as nossas ações. Não existe implementação de intervenção, de ação e de assistência de enfermagem sem um respaldo científico. Precisamos da pesquisa para garantir que seja qualificada a nossa atuação.